Mas assim, eu amo ser mãe. Eu acho que se alguém me perguntar hoje, assim, Paulo, o que você mais gosta que você construiu na sua vida, eu acho que é a maternidade. Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapolar. Hoje é um Patercast especial para o Dia das Mães. A gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, com a Paula Garcia. Paula Garcia é minha esposa, ela é psicóloga e tem muito para contribuir hoje. Maravilha. Bom, a gente tem muita coisa para falar hoje. Você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Ou posso começar a perguntar coisas para você? Pode começar a perguntar. Eu acho que vocês têm o tom aqui da conversa e eu estou à disposição. Beleza. Bom, a conversa, a gente não vai especificamente falar sobre paternidade o tempo todo, levando o tema sempre para esse lado. E eu queria explorar vários aspectos da sua vida ou de onde você foi criada, como você cresceu. Primeiro, vocês têm 3 filhos, né? Temos Isso? 3. 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, né? Isso. Muito bom. Você e o Antônio estão casados há quanto tempo? 20 anos? Não, vai ser o ano que vem fazer 20 anos. Sério mesmo? Esse ano é 19 anos. 19 anos, é. Ano que vem faz 20, né? Isso. A gente casou em 2005. Isso. Queria saber como vocês se conheceram. A gente trabalhava junto. Eu trabalhava em RH e ele no jurídico. Ele era o gerente jurídico e eu trabalhava como analista de RH. E a gente ficava na mesma sala, que eram assuntos confidenciais, tanto de RH quanto o jurídico. A gente ficou super amigo. A gente começou a conviver bastante e o Antônio é muito divertido, né? Pouquinho, E aí... sim. E era engraçado, porque nessa empresa tinham muitos jovens executivos. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha A pessoa vai fazer a matemática, né? 26. 26. A gente casou com 27? A gente tem a mesma idade. Ah, vocês têm a mesma idade. Não parece, mas... Não parece. Mas tem. A gente tinha 26 quando a gente se conheceu. 25, 26, né? Achei que o Antônio fosse uns 10 anos mais velho Acho que que a Paula. 25. 25. E aí, tinham muitos jovens executivos nessa empresa e eles eram um grupo grande, assim. E eram todos amigos e eu fiquei muito amiga deles. Então, o Antônio me zoava o tempo inteiro. Era muita bagunça o tempo todo, só que eu sempre fui... Nunca liguei, nunca fui mimimi, dodói. Eu achava o máximo ficar conversando, dando risada com eles. Então, a gente se aproximou, a gente ficou amigo. Muito amigo. A gente era melhor amigo. Mas demorou pra gente se relacionar. Não foi... A gente ficou bastante tempo. Eu tinha um outro relacionamento, a gente ficou bastante tempo amigo. Aí, quando terminou esse outro relacionamento, a gente começou a se relacionar, né? A gente era melhor amigo. Quando ele me contou que ele se separou, eu fiquei super indignada, porque eu venho de um relacionamento que não deu certo, né? E ele ia se casar. E eu fiquei super indignada, super chateada. Eu fiquei super chateada. Eu falei, isso não se faz com a moça. Eu tomei super as dores, porque eu tinha vivido um relacionamento que eu tinha sido deixada, né? Uhum. Aí eu fiquei super chateada. Ele falou, pô, você é minha amiga ou amiga dela? Aí, enfim, aí eu passei um período conversando muito com ele. Lógico que a gente se aproximou e acabou aqui. Muito bom. A gente namorou, menos de um ano depois casou. Menos de um ano? Ou um ano? Então, mas não, menos de um ano. Não. Mas é que tá. Parece que é rápido, mas a gente já era amigo. É verdade, vocês tinham um embasamento de... Então já tinha uma amizade. E outra coisa, cara, a Paula já tinha uma filha. Então eu me lembro, cara, que quando a gente começou a namorar, um dos meus irmãos chegou pra mim e falou assim, ó, eu não, né? Bom, mas ele falou assim, não, você não pode brincar com uma mãe. Então eu namorava, tal, eu já estava até mais sério naquela época, mas ele falou, se você está saindo com uma moça que tem uma filha, ou um filho, tanto faz, você está gerando impacto não só na vida dela, mas na vida da criança também. Sim. Então veja bem se você quer isso mesmo ou não, entendeu? É Eu até engraçado. tentei namorar, né? Tentei terminar, mas a Paula não deixou. Você não deixou? Não é verdade.
Na porque verdade, foi. Acho que tem um ponto bem legal que é assim. Eu conheci o Antônio depois que eu estava separada já há 4 anos. E eu tinha tomado uma decisão que eu não queria mais me relacionar por conta de muitos traumas aí que eu sofri no término do relacionamento. E quando a gente começou a se relacionar, eu estava bem voltada a ter alguém. Eu chamava assim, quando mais jovem, eu não sabia exatamente o que era, mas eu falava, eu precisava de alguém com estrutura. Tinha até um amigo meu que falava assim, você precisa de alguém com dinheiro. Eu falava, isso não é estrutura, porque a realidade é que se a pessoa não tiver uma estrutura madura, eu falava, né, eu tenho uma filha, ela tem 5 anos de idade. Se eu não tiver um homem do meu lado, vai ser muito difícil, porque a primeira parte do casamento, eu estava com uma bebê em casa, né? Com uma bebê, Quantos não, anos ela tinha? 5, uma 5 menina. anos. é uma criança, né? É. Sua sobrinha tem quantos anos? Minha sobrinha vai fazer 5 mês que vem. Então, imagina. É Uma pequena. fase muito legal, né, de criança. Tá no limite, assim, Que de... vira a chave. Mas eu tinha várias coisas na minha cabeça que estavam relacionadas a. Imagina, teve uma conversa que foi muito importante no meu relacionamento com o Antônio, que eu lembro que a gente estava falando sobre firmar um relacionamento. E eu falei para ele não conhecia a Laís, e eu falei para ele, cara, eu tenho uma filha que hoje tem 5 anos, mas já, 13, 14, 15 anos, ela vai ser uma mulher. Ela ainda vai ser uma jovem, uma adolescente, mas ela vai ter uma estrutura, um corpo de mulher. E eu lembro que eu falei para ele, falei assim, esse é o meu maior ponto, porque como que vai ser seu olhar dentro de casa? Nossa, Paulo, que detalhe. Ninguém pensa nisso normalmente, eu né? não sei, eu sei que para mim era assim, nossa, eu não posso colocar minha filha em risco, eu tenho que saber quem é esse cara. Ele tem que vir de um lugar que tem princípios, tem valores. Então, eu já conheci o Antônio, já era amigo, eu sabia dos valores, sabia dos princípios da família. Eu entendi. E nessa conversa, ele não falou, imagina, eu jamais. Ele falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, você chegou a verbalizar para eles. Falei, porque eu sou assim, eu falo. A gente conversou, porque era um ponto verdadeiro, e isso me preparou para depois no casamento. Algumas coisas que acontecem quando você casa com uma mulher que já tem filhos, que você precisa estar preparado, por exemplo, é uma palavra dura, mas é a desconfiança da família da mãe. Ninguém é obrigado a confiar em você, entendeu? Sim. Então, sabe aquele, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, não bastava eu cuidar da Laís, isso tinha que ser muito explícito. Não bastava eu saber que eu a respeitava. Isso precisava ser explícito. Ela precisava transparecer isso, entendeu? Uma conversa anterior a respeito disso me preparou para o depois. Assim, cara, tem um monte de padrastos que abusam. Tem um monte. Então, se por acaso eles estão me olhando com um olhar do tipo, será que esse cara está abusando ou não? Tudo bem, porque eu olharia igual, entendeu? Não tem problema. Então, foi uma construção de confiança, né, de credibilidade, principalmente, eu acho, com a mãe da Paula. Que, aliás, a dona Vilma, ela falava o seguinte, Antônio, olha como é que é o background, né? Fala assim, Antônio, nenhum homem presta e eu tô te vendo, sabe? Tipo, aí depois de 20 anos que que eu tô na família, ela olha, parece que você presta. Ainda tá no teste. Total. Mas então, quando você entra numa família que tem essa ideia, esse preconceito, literalmente, não adianta você falar, eu vou me sentir ofendido porque estão pensando que eu posso ser ruim. Não, tudo bem. O tempo vai provar quem eu sou, entendeu? Bom, isso é maturidade, né? É. Opa, uma pergunta. Você falou homem de estrutura. O que, na tua opinião, é um homem de estrutura? Porque hoje a gente fala aqui para tantos homens e mulheres também, mas o que é um homem de estrutura? Hoje eu tenho um pouco mais de complexidade nesse vocabulário, mas há 20 anos eu pensava em um homem que tivesse os mesmos valores que os meus. Um homem que visse família como eu via. Eu venho de uma família com valores muito claros, de família, de honra, de respeito. E, para mim, estrutura era isso. O quanto você me respeita como mulher,
o quanto você me valoriza como mulher, o quanto você valoriza a família. Para você, família é o quê? Porque teve um ponto muito sério no término do meu casamento, que a gente teve alguns problemas de relacionamento e tudo mais, mas eu não passava pela minha cabeça, não cogitava a hipótese de me separar. Porque para mim casamento era pro resto da vida, porque essa era o valor que eu tinha dentro da minha casa. Então, quando isso aconteceu comigo, foi muito marcante, muito sério, muito doloroso. Então, para mim, um homem com estrutura era um homem que tivesse esse mesmo olhar. Casamento para sempre. A gente se vira e faz dar certo. E aí, claro que hoje eu tenho Cristo, né? E a gente já tinha, quando a gente se conheceu, eu já tinha começado a minha caminhada de relacionamento com Jesus, o Antônio também. Então, a gente já tinha esse olhar de a gente pode buscar ajuda nesse lugar de graça, que é ajuda para a gente dar conta da nossa família. Mas, para mim, estrutura era isso. Ter alguém que tivesse os mesmos valores, os mesmos princípios que o meu, que não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro, ele pode até ser, porque eu tenho dinheiro, você precisa seguir as minhas regras. Cara, isso nunca colaria comigo, nunca seria um lugar seguro para mim. A gente costuma falar a respeito de estrutura. Claro que não é a parte financeira, eu entendo. Se era, você se deu mal, né? Porque estava construindo tudo, não tinha dinheiro. Mas eu tenho a sensação que esse lance de estrutura tem um pouco a ver com uma força de alguém que vem de uma família estruturada. Sim. E que está pronto psicologicamente, emocionalmente, para levar uma família para frente. Eu não tinha ideia se eu tinha isso ou não tinha isso, porque a gente vai ver isso ao longo da caminhada. Mas existe alguma forma de você olhar para um homem e falar assim, cara, esse cara vai segurar a onda ou esse cara não vai segurar a onda? Porque, às vezes, as mulheres, elas precisam de alguém que traga um pouco de estabilidade emocional para casa. Uhum. Sabe? As Sim. mulheres me parecem ser um pouco mais volúveis, um pouco mais emocionais. Isso até tem um pouco de comprovação científica a respeito da diferença cerebral entre homem e mulher. Então, o homem tende a ser um pouco mais racional, na média, e a mulher um pouco mais emocional. Você acha que existe essa possibilidade das meninas olharem para um homem e falarem assim, cara, esse cara vai segurar aqui se eu der uma pirada, ou esse cara não vai aguentar? Sim. Acho que tem, sem dúvida tem. Eu tenho esse olhar, né? Eu acho que os homens que passam essa segurança são homens que estão junto. Então, em momentos simples, você vai num restaurante, o homem que fica falando para a mulher, você que sabe, você que escolhe, você que senta, você que sabe, eu acho meio esquisito. Isso é uma boa dica já. Meninos. Eu acho que tem que, claro, sem dúvida, né? Onde você quer ir, você gostaria de ir a algum lugar, mas tem que ter é importante para a mulher ver um homem tomando decisões simples e, obviamente, complexas. Mas, nesse momento, eu via o Antônio, quando a gente era amigo, eu via ele falando algumas coisas e tomando algumas decisões, independente do trabalho. O trabalho, certamente, eu via porque era a posição dele. Mas, dentro do nosso relacionamento entre amigos, eu via ele tomando a frente, eu via ele liderando a própria vida. Então, acho que isso é um bom ponto. O homem que lidera a própria vida. Homem que não obedece, não vive debaixo de uma obediência de mãe aos 20 e tantos anos, sabe? Obediência de mãe e pai. Eu não estou falando de honra, estou falando de obediência. Qual que é a diferença, pô? Tá. Um homem de 20 e tantos anos, a gente já imagina que ele está independente financeiramente, ou então está em vias de construir isso. E se ele mora ainda com os pais, ele já tem capacidade de assumir uma casa, bancar a sua própria vida. Agora, se este homem tem um relacionamento com os pais que ultrapassa a honra, ou seja, eu respeito meu pai, minha mãe, esse era o Antônio. Eu respeito as decisões do meu pai e da minha mãe, mas eu tomo as minhas decisões. Eles podem opinar na minha vida, mas eu tomo as minhas decisões. Eu me lembro que, quando a dona Celina soube que eu tinha uma filha, ela falou para o Antônio que ela não gostaria que ele se relacionasse comigo. E ele não me deixou por causa disso, obviamente. E ele falou, a gente vai dar tempo ao tempo. E eu entendi a dona Celina.
Até porque a minha mãe, ela também tinha um olhar assim. Ela tinha receio? Não, tinha um olhar para mim. E agora você é mãe, como que você vai arrumar alguém? Ninguém vai te querer, né? Ela não falava isso com todas as letras, mas era o que estava implícito ali no meu relacionamento com ela. Então eu imaginei que a dona Celina estava indo nessa linha. E eu respeitei. Eu lembro que a gente começou a namorar perto do meio do ano, e aí no final do ano eu mandei uma cesta de Natal para ela, você lembra? O que aconteceu foi que minha mãe não queria conhecer. E eu falava, mas mãe, por quê? E ela falava, eu não quero conhecer, porque se eu conhecer a Paula, daí eu conhecer a filha dela, nem falava o nome. Se eu conhecer a filha dela e eu gostar da filha dela, e depois vocês terminarem, eu vou ficar muito triste. Nossa. Então eu não quero isso. E não era um lance de preconceito, porque ela tem uma filha. Não, era verdadeiro. Assim, eu não quero, eu vou sofrer muito, vou perder uma neta. Eu não quero gostar dessa criança. Mas tinha um lance também do tipo, eu não quero que meu filhinho, caçula, case com uma mulher que já foi casada. Né? Devia É que ter seus esse... pais eram bem mais velhos. Os seus pais eram muito mais velhos do que os pais da Paula? Sim, meu pai, eu até postei outro dia, meu pai estaria fazendo 95 e o pai da Paula está fazendo 82, né? 13 anos a mais, né? Diferença. É. Minha mãe estaria fazendo 92, 91. Aí eu mandei a cesta de Natal. E ela me ligou, porque ela era muito educada. Ela era incrível. Ela me ligou e falou: Oi, Paula, eu estou ligando para agradecer e para te convidar para vir almoçar no Natal com a gente. Estratégia. Você sabe quando ela recebeu a cesta? Eu estava em casa, né? Ela recebeu, ela Você olhou... sabia que ela ia mandar? Não lembro. Eu sou muito esquecido. Ela olhou, daí ela falou assim, muito inteligente essa garota. Muito bom. Eu vou ligar para ela, daí ligou, né? Ligou para agradecer, né? Aí ela me convidou para ir no almoço de Natal. Eu fui. Eu não fui almoçar, mas eu lembro que eu fui logo depois. Você foi sozinho ou foi Com a Laís. Foi com a Laís. Ela conheceu a Laís. E aí ela se apaixonou pela Laís e a gente ficou muito amiga. Ela era incrível. Ela era uma mulher incrível. Ela amava conversar. Eu chegava lá, ela ficava... Eu tenho uma cena na minha cabeça dela sentada lendo. E esse legado foi ela que deixou para o Antônio. E ela sentada no sofá lendo, eu chegava, ela ficava o sorrisão na cara na hora, ela fechava o livro e falava, senta aqui. E pegava na minha mão e ficava conversando. Ela era incrível, né? Ela fazia parte do Clube do Livro, lembra? Fazia. Cara, ela lia tanto, mas tanto, herança. direto, assim, um livro por semana. É. Era incrível. Opa, como foi esse período? Porque hoje em dia, cada vez tem mais divórcio, cada vez mais as famílias se separam. Como foi o período entre você ter se separado até você ter casado novamente? Foram 4 anos, né? Sim. E assim, eu imagino, não consigo nem imaginar, eu não sei o que é isso, entendeu? Eu não acreditava mais em relacionamento, né? Tinham várias questões dentro da minha cabeça, e uma delas era que eu ia sofrer de novo. A gente se separou, eu e o pai da Laís, e eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ainda esperando ele voltar atrás na decisão, na verdade. E foi muito sofrido, muito, porque eram idas e vindas, né? Idas e vindas. E eu sempre sozinha à disposição. E aí, um dia eu falei, Deus, eu não quero mais. Aí eu falei, Senhor, eu não quero mais ninguém na minha vida. Então, foi uma decisão de não ter. Então, foram 2 anos que eu decidi que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Porque eu tinha ideia de casamento, eu tinha sonho de casamento. Isso é uma coisa bem legal. Quando eu era pequena, meu sonho era ter filho e me casar. Era assim, o sonho era, nossa, eu tenho memórias de eu pequena brincando de colocar bexiga na minha barriga, assim, na blusa, e falar que eu estava grávida, que eu estava esperando bebê, brincava de boneca. Então, sempre quis ter filhos, sempre. Casar também, então, aquele sonho de casar. Eu lembro que depois que aconteceu esse rompimento na minha vida, eu esqueci desses sonhos, mas esqueci mesmo. Tanto que quando eu fui a uma igreja,
e era uma igreja pentecostal e tinha palavras proféticas e tal. Eu entrei nessa igreja e uma irmãzinha veio e me falou que Deus ia restaurar a minha vida sentimental, que eu ia me casar, ia ter mais filhos. A primeira coisa, essas crentes, tudo que quer casar, ficam falando que isso que é para eu acreditar nisso. Na minha cabeça, isso não passava, não era sonho mais. Eu tinha, de fato, tido uma desilusão muito grande, me marcou demais. E aí, na minha cabeça era assim, eu vou trabalhar, ser independente financeiramente, e eu voltei a morar com a minha mãe, e aí eu vou alugar um apartamento e vou morar eu e minha filha. Essa era a minha orientação de vida. E um homem não cabia nisso, que eu tinha como meta. E eu o meu background materno é de uma mulher muito forte. Minha mãe é uma mulher muito forte. Meu pai, ele é um amigão. Eu acho assim, a gente nunca faz o que a gente não viu ser feito. Então, na família da minha mãe, as mulheres, elas tinham uma posição muito proeminente. O pai da minha mãe teve um hiato na vida delas, assim, das minhas tias, do meu tio, durante um bom tempo. Então, eles foram criados pela minha avó, pela minha bisavó, pela avó da minha mãe, que era uma mulher muito forte, que também tinha sido deixada pelo marido. Sozinha, então. Sozinha. Uma história de abandono, sim. Uma história de rupturas de relacionamentos e abandonos. Então, a minha mãe era uma mulher linha dura, porque ela tinha aprendido a sobreviver à vida assim. O meu pai, ele sempre foi um homem extremamente trabalhador. Foi ele que me ensinou. Eu tenho certeza que é dele que eu e os meus irmãos temos essa pegada de trabalho, sabe? De tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que vir à noite fazendo projeto, vamos lá. Porque eu via meu pai saindo muito cedo de casa e voltando tarde e provendo. Mas, no que diz respeito à educação, ele era um grande amigo. Eu queria viajar quando eu tinha 18 anos, né? A Laís nasceu, eu tinha 20 anos, então. Então, com 18, eu queria viajar, eu queria pegar o carro, eu queria sair. A minha mãe, não sei o quê. Aí meu pai fazia assim, deixa ela, não sei o quê. Daí ele falava assim, não, vai. Sabe? Passava um pano, assim. Pano. E, então, eu cresci com essa imagem. A gente chamava meu pai de negão. Tipo, era Nossa. brother, entendeu? Amigão mesmo. Era Qual que era a profissão do teu pai? O meu pai, ele não se formou, ele foi comerciante durante muitos anos e ele faliu, né? Ele faliu, e por isso que eu falo Acho que foi que no plano Collor, né? Que ele quebrou? Não, foi antes. Quando nem tinha shopping em São Paulo, né? Ele É verdade, é tinha... bem antes de você nascer, né? Ele tinha lojas de brinquedo no centro, Meu pai. na 25 de março. 2 lojas, 2 prédios ali, dois andares. Ele era muito bem de vida, mas ele não tinha... não se preparou intelectualmente. Não foi. Ele saiu da escola porque ele estava ganhando dinheiro, então... E aí, quando ele faliu, ele foi trabalhar, ele fez curso de chefe de cozinha, aí ele foi trabalhar em alguns restaurantes industriais, liderando, né, restaurantes industriais. E aí, depois, eles abriram um negócio, ele abriu uma lanchonete, eu me lembro disso, eu já era jovem, estava, 15 anos, mais ou menos. Ele abriu uma lanchonete, puxa vida, perdeu também. Foi uma história de perdas difíceis. E aí, isso foi muito importante para todos nós. Eu nunca vi meu pai, mesmo desempregado, mesmo perdendo as coisas, parado em casa. Então, ele levantava cedo e ele ia para o aeroporto de Guarulhos, ele ficava lá na Localiza, porque sempre vinham executivos das empresas e queriam alugar o carro com o motorista. Então, meu pai, ele vou trabalhar, eu vou sustentar minha família. Então, esse é o modelo que eu tenho, entende? Então, quando eu penso em estrutura, eu estou sempre olhando para um homem que vai prover, que vai trabalhar duro, porque esse é o meu pai. Então, ele, no final da carreira dele, foi prestando serviço de motoristas. Ele foi motorista de presidente de empresa, no final.
Porque daí ele enveredou dentro de uma grande multinacional, tinha vários benefícios, e aí ele ficou, mas trabalhava cedinho, acordava cedinho. É um exemplo muito marcante nesse ponto. Muito bom. A educação, eu lembro dele nesse lugar de me ensinar a ser uma trabalhadora, sabe? Porque eu me lembro de um dia que eu estava fazendo o meu TCC da faculdade e eu varei a noite no computador e meu pai acordava às 5 horas da manhã. Aí ele viu a luz da sala acesa, aí ele entrou na sala e ele falou, o que você está fazendo? Eu lembro que eu estava meio cochilando assim. Eu falei, oi, pai. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, estou terminando meu trabalho, eu não dormi a noite inteira terminando. Aí ele falou, vai tomar um banho. Vai tomar um banho, porque você tem que trabalhar, você vai chegar atrasada. Então, para ele era muito importante, porque eu fazia estágio nessa época da faculdade, e era lá na Berrine que eu estagiava, numa empresa lá. Então, eu tinha que sair de casa cedo. E aí, quando ele me viu ali, ele falou, vai tomar um banho e vai. Não foi, filha, não vai trabalhar hoje, nunca tive isso. Passar a mão na cabeça, né? Não. Então, ele era forte nesse sentido, sabe? Sim. E minha mãe, em questões de amizade, moral, sair, ela que era mais linha dura. Mais firme. Ô, pai, como que foi essa dinâmica de você ter a mãe um pouco mais linha dura, tomando conta de aspectos que seriam mais paternos, vamos falar, e o teu pai mais bonzinho? O que você vê que isso trouxe de impacto na sua vida e nos seus irmãos, assim? Então, o impacto é sempre doloroso, que as emoções ficam muito marcadas. Deixa eu te explicar mais ou menos, explicar para vocês o que quer dizer isso. Toda vez que uma pessoa vai exercer o papel que não é dela, ela tende a exercer este papel com mais controle. Ela não é natural, não é espontâneo para ela fazer aquilo. Então, ela segue regras mais específicas, mais rígidas. Por exemplo, eu vejo o Antônio hoje, quando ele fala para o Antônio Luiz queria ir na livraria Martins Fontes, no domingo. Ele falou, pega um metrô e vai. Eu olhei e eu fiquei pensando, eu acho que eu vou entrar no aplicativo, vou comprar o bilhete para ele, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o que lá. Porque eu comecei a ficar querendo saber tudo que eu tinha que fazer, porque eu precisava controlar todas as variáveis que poderiam implicar naquela decisão de ir sozinho até a Martins Fontes. Pensando na segurança também. Pensando na segurança, no controle. Se eu não tivesse o Antônio, quando eu comecei, o Antônio ele olhou e falou, deixa ele, porque é um rapaz de 1,90 m de altura. Não, quem olha parece que é um menino de 5 anos, sabe? Mas é um cara de 15 anos com 1,90 m. É maior que eu. É que se você deixa, mas é que tá aí, mas é bem interessante, porque o homem entra nesse lugar de tomada de risco. Isso. Assim, eu tomo risco de dar alguma coisa errada, porque eu confio nele. Só que o filho tá olhando para você e fala assim, você confia em mim ou não? Ele olha para o pai e fala, eu quero ver o reflexo da minha capacidade na sua confiança. Então você fala, eu confio em você, você vai conseguir. Ele fala, então eu acho que eu vou conseguir. Sabe aquele lance de quando Deus olha para você e fala assim, eu vejo valor em você. Então você fala, então eu devo ter valor. Porque se ele tá vendo e ele entende muito mais, entendeu? Então, e foi interessante, porque nesse dia eu passei para o Toys não é um aplicativo, mas é no WhatsApp, não sei se você já viu isso. Você manda uma mensagem, um contato, que você compra o bilhete através desse contato, você paga por Pix e ele gera um QR Code para você. É super legal. Eu mandei para ele, falei, dá uma olhada aí. Aí ele entrou, entendeu, emitiu 2 bilhetes e pagou. Daí eu falei, você emitiu para mim, filho? Ele falou, não, eu emiti só para mim, ida e volta. Eu falei, não, bonitão, você emitiu para nós dois, a gente vai voltar a pé. Porque como que pode você ter emitido só para você e eu? Dele, é verdade. Então, mas tudo bem. Mas existe egoísmo, existe individualismo. Ele não está acostumado a pensar em quem quer que seja mais do que ele. Não tem problema. E eu não falei, você... Não, tá tudo bem. Mas ele conseguiu, entendeu? Aí, quando chegou no metrô, ele não sabia nada, cara. Porque ele não está acostumado. Então, falando, aqui você olha, ali vai Vila Prudente, ali é Vila Madalena. Para onde que a gente vai? Ele falou, não sei. Falei, então vamos lá, vamos olhar no mapa. Porque na Paulista ele não sabia nem para que lado ia, cara. Caraca. Daí a gente foi, ele desceu. Quando ele desceu e ele viu onde ele estava, ele falou, nossa, mas é perto.
Falei, pois é. Daí ele falou, caraca, eu queria saber disso antes. Então você vê como é que é. Descoberta da vida. Pois é, mas se o pai não empurra o menino, ele nunca vai descobrir. Só que lá na frente, se ele for super protegido, e geralmente as mães super protegem, porque o interesse da mãe é subsistência ou sobrevivência e não desenvolvimento, lá na frente ele culpa a mãe. Falou, por que você fez isso? A minha mãe não deixava. Lógico que não, porque o instinto da mãe é de cuidar e fazer sobreviver. O instinto do pai é empurrar e fazer a criança se desenvolver. E Entendeu? ao mesmo tempo, você, Paulo, precisa confiar no Antônio, né? Exato. Então é isso. Isso é um ponto importantíssimo que, dentro dessa estrutura, saber que ele é comprometido com o desenvolvimento dos nossos filhos, para mim, é fundamental. Porque no meu afã de tomar o controle e cuidar para além do que é necessário, quando ele vem e fala, pode deixar, eu preciso estar segura que eu posso deixar. Ele sabe o que está fazendo, né? Exato. Não é algo aleatório. Quando ele voltou, ele acabou tendo que voltar, porque no final de contas eu levei todas as chaves embora. Olha, isso é inconsciente, gente. Será? Freud explica. Hein? Caramba. Eu acabei deixando ele trancado em casa. A gente é que olha, escuta essa história. Saiu todo mundo de casa, eu peguei uma chave, só que a Paula pegou outra chave, a Elisa pegou outra chave e o Toys ficou sozinho em casa. E ele não ia sair com a gente. Quando ele foi sair sozinho, que ele ia na Martins Fontes, ele mandou mensagem e falou assim, gente, vocês me deixaram preso em casa? Eu falei, pá, cadê a chave aqui? Por que você pegou a chave dele? Consciente. Não, mas foi super inconsciente, né? Pode até ser. Freud Mas você lembra da explica, história do João de Ferro? Ah, é. A mãe esconde a chave chave, debaixo né? do travesseiro, né? É isso aí. Bom, enfim. Interessante essa coincidência toda. Mas o ponto é que a mãe exercendo o papel sozinha, que não tem uma figura paterna perto, ela acaba gerando um controle muito grande que é conhecido como superproteção. Mas, a verdade, é controle. Ela controla todas as variáveis que podem causar dano ao que ela acha que é o melhor. E nesse controle, ela não permite que a identidade do outro seja desenvolvida. Isso quer seja mulher ou homem. Então, ela vai controlar aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Pegando o gancho aqui para falar da Laís, que é a minha filha mais velha, Tá com quanto? 25. Quando Parece que eu não sei a idade, né? Mas é só para Não, provocar. entendi. a Lali, quando eu me separei, né, então eu estava sozinha, criando a Laís sozinha. Claro que eu tinha todo o respaldo dos meus pais, meu irmão foi muito importante na educação da Laís, mas a verdade é que eu precisava dar certo com ela, isso que eu tinha na minha cabeça. Eu era muito jovem, então eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Nossa, muito nova. Eu estava na faculdade, todas as minhas amigas super Que jovenzinhas. 21 anos hoje em dia, cara. Nossa, É. a idade da minha É um irmã, adolescente. cara. Meu Deus. Desculpa falar, mas é verdade. E aí eu precisava, na minha cabeça, assim, como eu já era muito diferente de todo mundo, eu precisava ser aceita. Então, para ser aceita, eu e minha filha, a gente tem que se adequar. A minha filha tem que ser super educada. E a Laís era muito educada, mas ela também era muito controlada. Eu não via isso aos 21 anos. 22, 23, 24, não via. Hoje eu vejo com clareza e entendo que isso tem uma repercussão na vida da Laís. E a gente entende, isso é legal, né? Porque hoje eu consigo conversar com a Laís e consigo, inclusive, pedir perdão por coisas que eu nem fazia ideia. E ela também entende super. Porque ela até fala assim, nossa, quando ela estava com 21 anos, ela falava, mãe, como que é ter uma filha, né? Eu não tenho a menor condição de ter uma filha. Então, é legal que a gente conversa muito, mas, à época, eu levava ali na linha. E eu também tinha muito medo que acontecesse alguma coisa emocional com a Laís. Porque eu tinha uma questão que, assim, eu posso sofrer, ela não. Então, eu ficava tentando tirar todos os sofrimentos da vida dela. E isso vai muito por estar sozinha também. Então, qualquer coisa que eu achasse na escola que pudesse fazer ela sofrer, eu tentava tirar.
E isso acabou não permitindo que ela desenvolvesse uma autonomia para lidar com as frustrações, com as dores, que ela foi lidar mais tarde, que é mais difícil. Mas dá certo, né? Deu certo. Sim. Ela é uma mulher incrível hoje, mas passamos por dificuldades aí no caminho. Então, ela é fruto de uma maternidade sem paternidade. Claro Inicialmente, que né? o pai dela sempre fez parte, né? Ele sempre esteve presente, mas é de uma casa dividida. Então não tem, a gente por sermos muito novos, eu e o pai dela, a gente não combinava uma série de coisas. Era muito diferente na casa dele e na minha casa. Então isso me fazia ficar ainda mais firme com o meu posicionamento, porque os meus valores eram um pouco diferentes e eu era mais firme com ela. Com ela. Opa, e uma pergunta, quando o Antônio chega, vocês casam, e aí começa uma nova rotina dentro de casa, como que foi pra você, assim, até entender e confiar no Antônio para largar um pouco o controle da situação e até o Antônio começar a fazer esse papel, assim? Puxa vida, foi uma jornada, né? Foi? É uma jornada mesmo, porque é, imagina que você é dono de um negócio e aí um dia vem alguém que vai assumir aquele negócio numa condição de líder daquele negócio, que esse era o conceito que a gente tinha. Então, assim, até racionalmente a Paula entendia, tá bom. Só que na prática não é a mesma coisa. Então, o conflito veio, né? Por mais... E olha, a gente era super alinhado. Até um ponto que eu ia falar uma das coisas de quando você vai escolher alguém para passar a vida é você alinhar as expectativas para a vida. Então, tá bom. Você quer casar ou não quer casar? Você quer ter filho ou não quer ter filho? Qual a sua religião? O quão a sério você leva a sua religião? Você quer morar no Brasil ou você quer ir embora do Brasil? Cara, são alinhamentos que devem ser feitos antes do casamento. Então, um dos pontos, me parece, até da separação da Pá, foi que aos 21 anos de idade, ninguém sabe fazer esses alinhamentos, cara. E se você não tem alguém mais velho para te acompanhar ou para te aconselhar, de onde você vai tirar a sabedoria para fazer isso, entendeu? Sim. É muito difícil. Então, esses relacionamentos começam muito cedo, aí tem gravidez muito cedo, não tem ninguém perto. Cara, para dar certo é por Deus, entendeu? É verdade. E alguns dão, não estou falando que não é impossível. Mas, cara, se você espera um pouco mais, você conhece mais, você tem até uma lista, falando, ó, o que é importante? Saber a respeito do cara que vai ficar comigo ou da mulher que vai ficar comigo. Quais são os alinhamentos que a gente precisa ter para saber se isso vai para frente ou não? Nossa, muito Mas bom mesmo isso. com esses alinhamentos, nós tivemos embates muito sérios, muito sérios. Porque, pensa, qual é o meu modelo? Meu modelo é uma mulher que manda. Que era sua mãe. Meu modelo é uma mulher que controla, que manda, que vai decidir coisas. Claro que tinham alguns limites de decisão, mas a maioria do dia a dia era ela. Tudo. Então, entro num relacionamento sabendo que tinham alguns ajustes para acontecer de liderança e tudo mais, mas foi muito doloroso, porque internamente isso não estava claro. Então, foi uma transformação que eu tenho convicção que foi o Espírito Santo que fez. Bom, Eu tenho convicção que a caminhada que eu vivi de transformação, eu costumo dizer assim, que eu amo ver milagres de quando o Senhor intervém na saúde de uma pessoa, até quando cresce alguma parte que não existia, cresce uma orelha, cresce uma perna. Eu amo ver curas de câncer, e eu creio que isso, obviamente, acontece até hoje, mas a cura de uma alma, a transformação de uma mente, este é um milagre que é um milagre, porque é uma intervenção divina que eu amo. Eu amo ver uma pessoa quando ela diz, eu era e eu sou. Eu falo, cara, isso aconteceu porque o Espírito Santo agiu e ela permitiu. Então, teve, nessa nossa jornada, o Antônio se posicionava como um líder e eu batia de frente. Eu batia de frente. E eu, caramba. às vezes, eu tenho uma
visão holística, assim, uma capacidade de avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Então, nas tomadas de decisões, eu falava assim, não, vamos fazer isso. Ele falava assim, não, a gente vai fazer aquilo. E eu olhava e falava assim, isso vai dar errado. E só que eu não construía todo o meu pensamento com ele para mostrar o que eu estava pensando, para ouvir o que ele estava pensando. Era sempre é isso ou isso. Então ficava uma briga de gigantes e eu às vezes torcia para dar errado para ele ver. Olha que horror. Nossa. Horrível. Caraca. E na minha cabeça eu falava assim, ele vai aprender olha que loucura. Ele vai aprender a me respeitar quando ele fizer errado. Eles Quando estão der torcendo errado. pelo erro, né? Quando eu aprendi que eu estava ali para fazer aquilo dar certo, e independente da decisão, nós dois estávamos juntos, isso foi libertador para mim. Absolutamente libertador. Porque o Antônio falou a palavra volúvel, mas eu acho que é muito mais... A mulher oscila muito mais. A mulher é muito ativada emocionalmente, né? A sensibilidade é muito grande. Tomava a decisão, eu falava assim, isso. Eu falava, nossa, mas e se for aquilo? Então, num dia, eu tomava 10 decisões diferentes de uma mesma coisa. Quando eu apresentava para o Antônio, ele estava certo de que era aquela decisão, porque é assim que tem que ser. E eu mostrava, falava, olha, se a gente fizer isso, vai dar isso. Se a gente fizer isso, vai dar isso. Ele, entendi o que você está trazendo e tal. Tá bom, vamos por aqui. Eu ficava segura de ter alguém que tomava essa decisão. Muito bom. Só que até chegar aí... Quanto tempo foi, mais ou menos? Bons de 10 a 15 anos. O que eu acho que foi bastante. Não sei se foi 10 a 15, mas... Não foram. Às vezes é o tempo emocional, né? Imagina. Muito bom. Uns 30. Parece que ele foi a vida Antônio inteira. Luiz era pequeno. Mas sabe qual é o ponto? É que o começo, eu entendo isso, mas eu acho que isso não é um problema que aconteceu só com a gente, mas que acontece muito nas casas. A família brasileira, ela é preponderantemente matriarcal. Então, as mulheres assumem, elas não são só donas de casa, elas lideram a casa e os homens trazem provisão financeira e também provisão física, defendem. Entende-se que esse papel ele é necessário. Beleza. Na hora da tomada de decisão, quando tem o embate entre quem vai tomar a decisão, em geral, o homem abre mão. Por quê? O homem fala, não vou discutir, entendeu? Eu quero paz na minha casa aqui. E a mulher assume e vai tomando a frente. Só que o impacto disso é que ela vai perdendo respeito pelo homem. Porque ela espera que ele assuma esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, ela critica as decisões erradas. Então, é um círculo vicioso. O cara fala, eu não vou tomar decisão porque você vai criticar minha decisão. E ela fala, mas era para você tomar a decisão. Ele fala assim, eu que não vou me colocar nesse lugar. Nossa. Porque se der errado, o problema é seu. E quando envolve os filhos, é pior ainda, né? Pior ainda. Pior, horrível. Então, o negócio vai virando um bololô tal que chega uma hora e fala assim, isso é insustentável. Então, em alguns momentos, a gente teve que parar e falar, isso aqui está no círculo vicioso, a gente precisa tornar esse círculo virtuoso. Como é que a gente vai fazer isso? Os dois têm que se perdoar, os dois têm que entender o que está acontecendo e mudar. A grande virada de chave para a gente foi quando a Paula falou, olha, eu entendo que você toma a decisão. Falei, beleza, mas eu entendo que você precisa me ajudar na tomada de decisão. Então, a capacidade que a Paula, ou que a mulher tem no geral, de fazer um assessment ou uma avaliação de vários cenários, às vezes é uma coisa que o homem não tem. Então, a Paula, hoje, o que o nosso combinado ela está livre para imaginar todos os cenários, porque ela sabe que a decisão vai ser minha no final, mas ela tem um conforto, uma segurança de que eu não vou tomar a decisão sem falar com ela. Então, está tudo bem. Então, assim, precisamos fazer tal coisa. Ela fala A, B, C, D, E, F, G, H e J. E eu estou tranquilo. Falou, A não, B não, C talvez, D. Pá, eu acho que o caminho é aqui um H. Daí ela fala, você tem certeza? Eu falei, eu acho que sim. Então vamos. Se der errado, deu errado para os dois. Isso. Se der certo, deu certo para os dois. Cada um fez o seu papel, entendeu? Não tem um lance do tipo, você está mandando em mim. Não tem porquê. Não estou, entendeu? Acho que foi essa virada de chave. Assumir junto. Então, quando a gente fez essa parceria, quando a gente alinhou essa parceria, a gente
passou a assumir todas as coisas. Se tivesse sido a minha ideia, se ele falasse assim, vamos comprar garrafa branca, eu falava, não, eu acho que é melhor preta. Ele falava, tá bom, então vamos comprar preta, e não fosse a melhor ideia, ele também assumia como dele Sim. a responsabilidade sobre aquilo. Então, tinha tanto... É parceria. Sim, ó. A gente vive hoje compartilhando tanto as conquistas quanto as derrotas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante na transformação do meu posicionamento, que esse lugar me fez devolver ele a autoridade que eu não era para eu ter. Mas tem também um lance que como o homem também não foi treinado para ir para esse lugar de tomada de decisão, de assumir responsabilidade, ele também não sabe fazer isso. Então, o que eu vejo são os garotos perdidos do tipo, cara, eu até sei trabalhar, porque meu pai me ensina a trabalhar, a ser trabalhador e tal, mas como é que eu vou liderar minha casa, entendeu? O que eu tenho que fazer? Como assim vou tomar decisão? Mas isso aí tem uma coisa bem legal, que eu acho que isso é um ponto sobre a maternidade bem sério, e que está tudo muito interligado com a paternidade, mas eu acho que as mães, elas perderam um pouco esse papel do acolhimento. Por conta de toda essa dinâmica que a mãe acabou assumindo um papel paterno, né, um papel de cuidado, né, sou mãe e pai junto, né, muitas mulheres falam isso. Acabou perdendo uma forma de se relacionar com os filhos que é muito típica da maternidade. O homem também tem o acolhimento como uma característica da paternidade, mas o acolhimento materno, ele vai dar segurança para aquela criança de que os erros, as falhas, as faltas, elas não estão relacionadas à identidade dele. Foi um acontecimento. Não é quem ele é, mas é aquilo que aconteceu. Então, não é passar a mão na cabeça de uma criança que errou, mas é dizer, puxa vida, errou. Sabe, por exemplo, uma criança quebra um copo de cristal. Existe um posicionamento hoje que não é de acolhimento, que é da bronca, quer brigar, quer dizer, eu te avisei, eu te disse. E o outro é, puxa vida, quebrou. Agora a gente vai ter que limpar. Você está bem? Você se machucou? Está tudo bem? Isso é acolhimento. É lidar com aquilo que está acontecendo, mas de um lugar de... nós estamos aqui para reparar isso. Você não está sozinho para lidar com isso. Nós estamos juntos para lidar com isso. E aí, no que o Antônio falou, dos homens não saberem tomar decisão, dentro de vamos pensar num cenário disfuncional, que o pai é super bravo e as crianças têm medo do pai. O que a mãe pode fazer? Recolher tudo aquilo para o pai não ver e não ficar bravo. Nossa. Daí ela esconde o filho dos pais, né? Ela não deixa do pai, ela não deixa o pai entrar naquele momento para trazer correção. Porque o que o pai pode fazer numa situação saudável é, filho, quando está o pai e a mãe junto, filho, você se machucou? Pô, falei para você não mexer nisso aí. E a mãe vem e fala assim, vamos recolher. Ou o próprio pai, numa atitude de acolhimento. Tem um vídeo no YouTube que eu vi uma vez, que foi bem interessante, que era um vídeo de um menino que tinha... O pai estava claramente com roupas de quem estava fazendo trabalhos manuais, assim, de construção. E o menino estava com o dedo martelado. E aí o pai, filmando, ele ria e falava assim, cara, como foi isso? Você martelou o quê? Daí o menino falava, martelei o dedo. Daí o pai dava um beijo no menino. Você viu? Só que o pai dava risada. Por que isso? Porque é um jeito diferente de acolher. A gente vai passar... Eu beijo, eu sei que pode estar doendo, eu entendo isso, eu vejo isso. Mas, cara, tá tudo bem, vamos dar risada disso. Agora você vai aprender a martelar direito, você vai tomar mais cuidado, tá. Isso é acolhimento paterno. O materno, ele vai muito mais para o lado do sentimento, que ele é, como foi que você se sentiu? Ainda que não haja essa pergunta claramente, que não seja feita essa pergunta de maneira clara, existe esse olhar de como você está se sentindo.
Então, eu te vejo. Eu sei que isso te machucou. Eu sei que foi duro para você fazer algo que você não deveria. Você deve estar arrependido, só que isso já é o suficiente. Nessa dinâmica de como a mãe, até no papel da mãe e do pai, como que existe diferença entre tratar o menino da menina ou não? Eu acho que o acolhimento ele é básico, né, para ambos, mas existe sim. Por empatia, a mulher com outra mulher, ela conhece os limites, assim, de você aguenta, sabe? Eu sou mulher igual você, você aguenta. E um homem, foi até engraçado que eu estava com umas amigas hoje e elas falaram que viu um garoto chorando, emocionado por uma situação. Ela, ele está chorando. Se ela tivesse visto uma menina chorando, ok. Agora, ver um homem chorando gera deixa eu tirar esse sofrimento dele. Porque eu sei sentir isso, ele não sabe. Então, isso é o que não pode acontecer dentro de uma educação de uma criança, da criação de uma criança. Porque é muito natural que a mãe olhe para o menino e tente protegê-lo das emoções, e olhe para a menina e deixe ela sentir as emoções. Isso não é verdadeiro. Os meninos também sentem. Eu converso muito com o Antônio Luiz e eu pergunto muito o que ele está sentindo. Um dia que a gente foi ao cinema e ele queria assistir um filme, estávamos os 4, Antônio, eu, Elisa, de 12, né? E ele. E ele queria assistir um filme de adulto, filme de guerra, como é que era o nome? Esqueci. Aí eu falei, filho, eu acho que Elisa não vai gostar desse filme. Aí ficamos ali, aí ele, então deixa, vamos embora. E a gente foi embora mesmo, porque não tinha o que fazer. Ele começou a ser um grosseiro com todo mundo. Aí eu chamei ele de canto e falei, você está frustrado e você está derramando a sua frustração com grosseria com a gente. Ele continuou com cara feia, sendo grosseiro. A gente chegou em casa, no dia seguinte, ele falou, mãe, desculpa que eu fui grosseiro ontem, eu entendi que eu estava frustrado ali por causa do filme, que eu não assisti. Entende? Então, se a gente vai ajudando o menino a ter linguagem, a menina ela acaba que vai desenvolvendo essa linguagem naturalmente. Eu não sei explicar isso. Mas uma casa que vocês falam, que as pessoas falam de sentimentos, de emoções, isso ajuda muito, principalmente o homem, a entender quando a gente está transbordando. E todo mundo transborda. Todo mundo transborda. Se eu estou com raiva, eu aviso. Eu falo, gente, passei um nervoso muito grande, deixa eu quieta. Porque eu não quero transbordar em cima de ninguém. Falar sobre as emoções é muito importante dentro de casa e não super proteger o homem porque ele não vai saber lidar com as emoções. Vai sim, vai saber. Dentro deste lugar de acolhimento, olha para as suas emoções e identifica elas. Nessa dinâmica familiar, o que eu vejo acontecendo muito principalmente entre homens, né? Então, meu filho está chegando nesse momento que ele já é um homem completo. Ele pode ter filhos já, né? Ele já consegue gerar filhos, já tem tamanho, ele só vai engordar e encorpar. Talvez cresça um pouco mais ainda. Mas, em alguns momentos, ele ainda não tem consciência de quem ele é, do tamanho que ele tem e do potencial dele. Então, às vezes, eu tenho que colocar alguns limites e falar assim, cara, ele está bravo com alguma coisa. Eu falo assim, ó, você não vai fazer isso, você não vai responder para sua mãe, para minha mulher, você não vai tratar a minha filha, que é a sua irmã, dessa forma. Que é a história do elefante, né? Então, você vai colocando alguns limites e fala assim, ó, um homem não faz isso. Um homem não age dessa forma. Um homem honrado não trata uma outra pessoa dessa forma, seja homem ou seja mulher, entendeu? Nessa situação, por exemplo, da Paula, vamos dizer que ele saiu revoltado e ele começa a maltratar as duas. Chega num ponto que eu falo assim, brother, agora você exagerou, entendeu? Agora vai para o seu canto lá, dá licença, que você passou dos limites aqui. Então, eu vejo que existe uma certa separação de funções em que o homem entra e fala assim, o limite está aqui. Daqui você não vai passar, entendeu? Daqui ou a gente vai se pegar ou você vai embora. Caraca. Porque essa é minha casa. Muito bom. Só que o rapaz, ele entende isso, porque não é uma falta de respeito, ele entende quando ele está certo e quando está errado. Fala assim, entendi. Se isso é construído ao longo do tempo e a mãe tem esse acolhimento emocional
tão presente, não fica pesado. Parece que é uma coisa nossa, agora você se acha o Conan, né, que vai bater em todo mundo em casa. Não, não é esse o ponto. O ponto é que um limite foi estabelecido. Sim. Com amor, explicação, com conversa, mas o limite está lá, entendeu? Uma coisa que ficou muito, e eu queria até voltar para falar, é que para mim pega muito quando eu vejo a história de vocês com relação. Eu não consigo ver o Antônio como um padrasto, até pela história. Para mim é pai e tá ali. E ao mesmo tempo eu tenho padrasto, e eu vejo a minha história teve um outro caminho, né? E eu até penso, né? Padrasto tem uma conotação até meio ruim no geral. Quando você fala, eu tenho padrasto, eu tenho um pai, né? E eu vejo que na história de vocês ficou muito marcado essa redenção, né? De que era um caminho que teria um padrasto e hoje a gente vê uma família completa que tem pai e mãe, né? E eu queria, assim, se você puder falar um pouco sobre esse processo dentro de casa, de como foi a hora que virou a chave realmente do Antônio com a Laís, assim, é uma coisa que... Porque, para mim, internamente, eu vejo assim, até na minha história, eu sempre busquei um pouco isso dentro de casa. E eu lembro de um momento que eu fiquei muito frustrado e eu chamei a minha mãe para conversar. Eu falei, mãe, eu queria te dizer que eu não vou mais buscar esse laço com ele, porque eu fiz tanta coisa, eu devia ter uns 15 anos mais ou menos. E eu fiz tanta coisa, eu fazia tanta coisa para conquistar, que chegou um ponto que eu mesmo caí em mim e falei, caramba, eu acho que eu fiz isso, fiz aquilo, e eu fiz uma lista de coisas que eu fui me frustrando, sabe? Sim. Então, se puder falar um pouquinho sobre esse momento que virou a chave, assim, que até a Laís começou a ter um lugar de paternidade no Antônio e não mais que eu falo, né? Para mim, eu não sabia se eu era estranho no ninho ou se meu padrasto era estranho no ninho. O que, normalmente, o sentimento deveria ser do padrasto, né? Eu sou estranho no ninho chegando. Se eu puder falar, eu acho que independente de quem é o estranho do ninho, a responsabilidade é do mais velho de gerar um ambiente acolhedor para todo mundo. Eu acho que tem um ponto bem importante que eu me coloco, que é eu, quando me vi nessa situação, eu entendi que eu precisava delegar a autoridade para o Antônio, porque ele seria muito fácil se eu começasse a colocar limites assim, você não é pai dela, e isso daria muito errado, estaria sob meu controle, mas isso daria muito errado para o meu relacionamento com ele. Então, eu me lembro de ser intencional em muitas vezes falar para a Laís, você precisa respeitar o Antônio. E falar para o Antônio, você precisa olhá-la como você olharia para um filho seu. Eu sei que você não tem um filho, mas o nosso olhar para ela é um olhar de cuidado, de educação, etc. Então, acho que eu fui um elo ali dentro desse relacionamento que eu valorizava tanto o papel dela de filha quanto o papel dele de pai. Eu acho que eu exagerei um pouquinho em querer que ele fosse o pai. Eu sei disso hoje, anos depois. Eu tive uma redenção na minha vida sentimental, mas eu, durante muito tempo, quis que a Laís tivesse uma família completa. Então, eu queria que ela tivesse pai e mãe junto. E eu sei que foi um pouco forçado para ela, embora ela chamou o Antônio de Tó. Ela nunca chamou ele de pai. Ela chamou, quando ela era pequenininha, ela falava pai entre coelhinhos. Muito fofo. Que era entre aspas. Mas ela se refere a mim como pai. Entendi. Quando ela vai falar com alguém que é do nosso círculo de relacionamento, ela fala meu pai. E quando ela vai falar com ele, ela fala Tó. Então, na verdade, às vezes é meio confuso, porque ela também, obviamente, chama o pai dela de pai, e ela fala meu pai. É que a gente que está ali no dia a dia sabe quem é quem, quando ela está se referindo, mas outras pessoas, às vezes, perguntam, né? Então, ou ela mesma já faz uma referência. Mas isso é interessante, saber que é importante para a mulher que esse relacionamento funcione. Não existia espaço para o Antônio não tratá-la como filha. Na minha vida, isso não funcionaria.
Eu sempre fui muito mãezona, eu sou até hoje. Assim, eu amo ser mãe. Eu me arrependo de não ter tido quarto filho, quinto talvez. Mas assim, eu amo ser mãe. Eu acho que se alguém me perguntar hoje, assim, Paulo, o que você mais gosta que você construiu na sua vida, eu acho que é a maternidade. Amo os desafios de ser mãe e amo a beleza desse lugar. Eu acho que é muito prazeroso, é muito satisfatório você acompanhar a vida e ver marcas, às vezes não tão boas, mas que a gente superou, e marcas muito boas que a gente deixou na vida de um filho. Então, eu vejo isso muito, eu tenho certeza que o Antônio também vê como pai, mas não cabia para mim um relacionamento que a Laís não fosse tratada como filha. Eu encerraria esse relacionamento. Ainda com todos os meus conceitos de casamento para o resto da vida, se ela não estivesse sendo tratada como filha, não daria certo. Então, acho que a gente conversou muito sobre isso, o Antônio foi entrando nesse papel, que foi muito difícil. Eu acho que é um desafio até hoje, né, Tom? Quando a criança é menor, é mais fácil. Então eu lembro que o comecinho, quando a gente casou, lá ele tinha 6 anos. Então eu entrei rápido no papel de pai, mas também tem uma característica pessoal, eu me dou bem com criança, porque eu não trato criança muito como criança, entendeu? Eu converso com as crianças, ponho limite, brinco, mas eu não fico muito de cuti-cuti, porque a criança percebe que o cara está tentando conquistá-la. Essa é a morte para a criança. Porque a criança fala assim, entendi, eu estou no controle, está tentando me conquistar. Não, eu trato com a Laís, foi assim, eu tratava de igual para igual, brincava com ela, a gente jogava. Então, uma mensagem para alguns homens que assumem relacionamento com mulheres que já têm filhos e acabam se casando. É importante que a responsabilidade e o cuidado estão com o homem e que a criança entenda que alguns limites vêm junto com essa responsabilidade, com esse cuidado. Os limites eles são colocados de forma amorosa, mas eles são colocados. Então, desde o início, é que também acho que a Laís tem uma personalidade que facilitou, porque ela tem uma personalidade muito boa. E você acha que se ela fosse homem, teria uma dificuldade maior? Eu acho que tem mais dificuldade, sim, mas pode ser construído. Porque é possível construir. É muito difícil um relacionamento... Essa estrutura, ela, na minha opinião, ela nunca fica perfeita. Porque a estrutura perfeita é pai, mãe, os filhos, na minha cabeça é como funciona. Mas ela pode ser levada a uma quase perfeição quando todo mundo está envolvido e os adultos assumem os seus papéis. Então eu não podia esperar que a Laís assumisse um papel que eu deveria construir, entendeu? Eu sou o homem aqui, eu sou o homem, eu tenho a minha responsabilidade? Tenho. Não é ela que precisa saber o que tem que fazer, entendeu? Ela não tem essa responsabilidade. Ela está aqui de gaiato, entendeu? Ela não tomou as decisões. Então, a gente construiu isso ao longo do tempo. Por exemplo, eu nunca bati na Laís. Nos meus filhos eu já bati. Já dei tapa na bunda, tá na Laís, nunca. Então, eu sempre conversei muito, eu explicava para ela as coisas. Falei assim, isso é assado, isso pode, isso não pode. Ela queria fazer alguma coisa. Eu falei, não pode. Não, mas eu quero. Eu falei, mas tudo bem, mas não pode, entendeu? Porque existe uma autoridade, existe uma hierarquia dentro de casa. Às vezes, o que toda criança faz, pedia para mim e não deixava, ela pedia para a Paula. Então, aí tinha o nosso combinado. E qual que era a dinâmica? A dinâmica é, Tó deixou? Ela falava ao seu pai, mas o Tó deixou? Dela, não. Eu falei, então não. Se não faz isso, aí joga contra. Joga contra. Tem muita mãe que passa por cima e depois vai brigar com o cara. Falei, por que você não deixou? Porque eu achei errado. Achando que aquela circunstância é mais importante do que gerar na cabeça da criança a harmonia que existe entre os dois. Confesso que muitas vezes eu não concordava com os sims ou com os nãos dele, mas na hora eu falava, tá bom. Tem que jogar junto. Então pode conversar. Né? Mas por que você decidiu assim? Não, mas aí, na hora, na frente, era isso. Então, se o Tó falou não, é não, Lali. Ou então eu falava assim, se fosse alguma coisa, por exemplo, eu quero comprar, se não fosse alguma coisa séria, de vida, se fosse alguma coisa assim, eu queria um caderno novo, alguma coisa assim, mais simples, eu falava assim, então, por que ele falou não? Daí, se ela falasse, não sei, eu falava assim, então vamos conversar com ele, vamos perguntar, de repente a gente pode pensar junto. Mas era assim,
Vamos lá construir uma possibilidade. Se ele disser não, é não. Isso precisa ter essa harmonia. Às vezes eu não gostava da decisão que ele tomava. Mas muitas vezes eu mudava de podia ideia falar. também. Tomar uma decisão, vem conversar. Por quê? Por causa disso. Ah, mas eu tenho essa opinião. Faz sentido. Não tinha pensado nisso. Tudo bem, você troca, muda de ideia, entendeu? Falando sobre o quanto você ama a maternidade e ser mãe, e aí eu queria trazer um pensamento aqui que a gente tem ouvido falar muito, né? Que é eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso não é divisível. Divisível? Não dá para dividir isso. Separável. Isso, não dá para separar. A maternidade de amar o filho. A maternidade é tudo, é todo o relacionamento com o filho. Então, nesse contexto de relacionamento com o filho, se eu amo uma pessoa, eu me relaciono com ela, me dedicando a ela. Isso pode ser para um amigo, isso pode ser para o marido, para os pais. E para os filhos tem uma condição especial, porque os filhos não nascem sabendo o que fazer. Então, hoje, o que eu vejo é uma frustração muito grande das pessoas que não querem ter o trabalho de ensinar. E é um desafio. Mas a criança não sabe. A gente queria que eles nascessem não colocando o dedo na tomada, não puxando a toalha da mesa cheia de coisas em cima. A gente queria que eles soubessem, mas não sabe. Então tem que ensinar. A gente queria que eles nascessem sabendo que tomar banho faz bem para eles, mas eles não sabem, a gente tem que ensinar. E isso dá trabalho. Então, o que as pessoas falam assim, essa ideia de maternidade romantizada. Eu não sei de onde vem isso. Eu acho que existe, na minha cabeça, sempre existiu uma maternidade real. A minha mãe, ela amava ser mãe. Então, por mais que ela teve os desafios dela de educar muito sozinha, porque meu pai trabalhava todo o tempo, ela amava aquilo que ela estava fazendo. Ela educava mesmo. E ela lidava com a frustração de ver um filho de cara feia. Então, o ponto é, quando meu filho fica bravo ou demonstra rejeição a mim, porque eu não permiti que ele fizesse uma coisa, isso não me incomoda. Porque eu sei que aquilo é emocional, passageiro, e aquilo vai passar. Eu falo, tudo bem, você tem todo o direito de estar bravo, todo o direito de estar irritado, todo o direito de estar nervoso. Isso vai passar. Você vai entender que a decisão que eu tomei foi a melhor para você. Isso falando de adulto. Agora, de criança, acho que tem uma conversa também que é o tal do tempo de qualidade. Entrou muito isso, né? Durante muito tempo se falava assim, eu preciso de tempo de qualidade com meu filho. Uma vez eu ouvi isso, eu falei, o que será que é esse tal de tempo de qualidade que as pessoas falam? Não, é chegar e passar um tempo brincando com o meu filho, tendo só um tempo dedicado a ele. Eu falei, mas isso não é real. Porque o filho vai entender o amor, muitas vezes, quando você chega super cansado. Eu ouvi uma história que o pai chegava super cansado em casa, de um dia inteiro de trabalho, e colocava as 4 filhas nos pés e ficava andando com elas. Sabe aquela brincadeira de colocar? Imagina, o cara trabalhou o dia todo. E aí ele chegava em casa, pegava as filhas e ia ficar brincando de andar com elas. Isso teve uma marca na vida dessas meninas que elas lembram até hoje. São mulheres adultas que têm filhos já. Ele estava cansado. Ele podia chegar, tomar banho, comer e dormir. Mas ele tinha aquele tempo com elas. A gente está falando de brincar. Mas e se ele tivesse que dar comida para elas? Porque aí, quando chega em casa, pega, a babá já fez tudo, você pega a criança, brinca 5 minutos, bota na cama. O que é isso? Porque o amor a gente identifica também quando a gente vê que a pessoa está ali passando por cima de algumas coisas que ela queria fazer, que ela não queria fazer, para estar ali, porque existe uma prioridade maior. Tempo de quantidade, que é o inverso do qualidade aí que eu inventei, é você estar ali no matter what, sabe? Não importa o que está acontecendo. Eu estou aqui. Muito bom. Eu estou com você porque eu amo você, porque eu me dedico a você, porque aqui a gente está construindo um relacionamento seguro. E já aconteceu de algumas vezes eu falo assim, nossa, eu queria
chegar em casa e deitar na minha cama, de roupa e tudo, e dormir do jeito que eu tô. Aí eu falei para ele assim, eu acho que eu não sei o que é isso há 25 anos. Aí ele falou, nossa, você nunca teve essa fase, né? Depois que a Lali nasceu, eu falei, porque eu não podia chegar em casa e dormir de qualquer jeito. Eu tinha uma filha. Eu podia, sabe quando você chega exausto, que você não faz nada, que você fica assim, não, eu tinha que chegar, lavar as mãos, tomar banho, Lali já escovou os dentes, vamos tomar banho, vamos trocar de roupa, vamos arrumar. Era uma educação contínua. Só que isso era tão parte de tudo aquilo que eu estava construindo com ela, que eu não era assim de... Lógico que eu queria chegar em casa e ter um tempo para mim, mas estar com a minha filha fazendo tudo aquilo era um prazer tão grande por estar com ela, por amá-la, que vamos embora, vamos junto. A gente faz isso junto. Essa questão da maternidade diferenciada do amor do filho, eu acho esquisitíssimo. É até estranho de dizer. Eu amo o Antônio, mas eu não gosto do casamento. Oh? Como assim? Mas eu consigo entender isso quando você pensa numa geração que não quer se esforçar. Então, qual que é a solução? Se você ama o seu filho, mas você odeia a maternidade, você consegue terceirizar a maternidade. É só você contratar uma babá. Quando você contrata uma babá, você terceiriza a maternidade. Sim. E você fica com o seu filho que você ama. Estou falando aqui num recorte de pessoas que conseguem fazer isso. Mas você também pode terceirizar sua maternidade, sabe para quem? Para sua mãe, que é a avó. Terceirizou. Então, com toda a desculpa do mundo, você tem que trabalhar e tudo mais. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você vai entrar exatamente no lance do tempo de qualidade e tempo de quantidade. Porque daí você terceiriza a maternidade e você aloca um espaço de tempo como tempo de qualidade. Então, assim, eu vou para a academia, eu trabalho, eu tenho meu tempo de divertimento e eu tenho o tempo que eu fico com os meus filhos. Só que, pelo menos na minha experiência de vida, eu percebi o seguinte, a criança ela vai falar as coisas da hora que ela quiser, não a hora que você quiser. Então, o normal. Saio a Elisa tem esporte, a gente sai. E aí, filha, como foi? Legal. Mas o quê? Não quero falar, pai. Sabe? Não quero falar. Com o Antônio Luiz é a mesma coisa. Como é que foi? Até com a Paula, às vezes. Pá, como é que foi? Eu não quero falar agora. Tá bom. Se você tem só tempo de qualidade, é aquela oportunidade que você tem. Acabou, né? Acabou. Agora, o tempo de quantidade, o que significa? A gente vai jantar junto, a gente vai passar tempo junto, eu vou levar você, eu preciso ir em algum lugar, você vai comigo, e aí no trajeto, no caminho, até bíblico isso, no trajeto e no caminho, as coisas vêm. Cara, eu vejo isso acontecer muito. No carro, pai, aquele negócio tal, na hora que o assunto vem na cabeça da criança, ele traz para você. Se você terceiriza a sua maternidade, isso vai acontecer com alguma outra pessoa, mas não com você. Então, eu tive uma vez uma companheira de trabalho que ela, uma vez, conversou comigo chorando e falou assim, Antônio, à noite, quando meu filho acorda chorando, ele chama a babá. Eu falei, mas você esperava o quê? Ele não tem relacionamento com você. Isso não foi construído. Pesado. É pesado, mas é real, cara. Não estou inventando a história, é real. Por quê? Porque, cara, já trabalhava, já tinha tanta coisa para fazer, não tinha tempo para desperdiçar passando tempo inútil com a criança. Porque quando você está com o seu filho... Não é inútil, é de trabalho. Inútil que eu digo é que você não está produzindo alguma coisa. Porque existe também um utilitarismo que é eu preciso construir o tempo todo, eu preciso fazer o tempo todo. Um tempo ocioso, né? É um tempo ocioso, cara. Você está ali com a criança, mas o que você está fazendo? Nada. Outro dia eu peguei uma cartolina enorme, lembra, pá? E aí eu dividi ela em 4, peguei a Elisa e falei, vamos desenhar aqui. Ela falou, desenhar o quê? Eu falei, o que você quiser. E ela curtiu, no final a gente ficou mais de 1 hora, lembra? Daí no final a Paula sentou junto, a Laís sentou junto, só o Thaís não veio. Mas a gente passou um tempo ali sem fazer nada, cara. Esse tempo de quantidade, ele gera oportunidade para que assuntos venham, para que discussões apareçam, para que dilemas, angústias da criança apareçam, e aí você está lá, pronto e na hora,
atender a necessidade. É entendeu? disponibilidade. Acho que isso é um ponto bem importante. Quando você ama, você está disponível para a pessoa. Se você estabelece o momento que você está disponível, não, isso não é disponibilidade. O Antônio estava contando isso e eu me lembrei que teve um dia, eu lembro que era final de dia, e eu estava cansada. Eu fui para o banheiro escovar os dentes, o Antônio Luiz sentou na minha cama e quis contar coisas super sérias. E eu lá, escovando os meus dentes, e ele falando, e eu lá. E aí ele contando coisas importantes da vida dele, que aconteceram e tal, que, ai, mãe, meu amigo, naquela vez que eu estava naquele momento, ele me tratou assim, eu fui jogar videogame, e me falou aquilo. Cara, coisas que há anos eu pergunto para ele se aconteceu alguma coisa com aqueles amigos. Ele foi me contar numa conversa que a gente estava ali, que ele sofreu um super bullying, uma super discriminação. Isso marcou a vida dele e o tempo dele foi longo até ele falar. Mas foi num momento que ele quis e eu estava ali. E eu não estava sentada conversando com ele. Ai, filho, vamos. Eu tomo café com tua ex, com a Elisa, eu gosto. Mas não era isso. Eu estava fazendo as minhas coisas e ele as dele. Daí ele entrou no meu quarto, sentou na cama, enquanto eu estava no banheiro escovando os dentes. Ele começou, mãe, não sei o quê, não sei o quê. E eu, e ele foi falando. A hora que eu terminei, eu fiquei ali na porta, conversando com ele, ele falando. Esse acesso que a maternidade, enquanto relacionamento, precisa ter, ele não é dispensável e não é marcado. Não é o horário marcado. O meu pai está ali, não importa o quê. Lembrei de um acontecimento que a Laís terminou. Foi muito engraçado isso. A Laís terminou o relacionamento com... Engraçado para você. Né? Tadinha. Não, mas foi... hoje é cômico, né? Mas ela terminou um relacionamento, estava muito mal. E a Elisa estava doente com febre. Eu sei que eu deitei, a Laís, eu falei para o Antônio, deixa eu ficar com a Lali, porque ela não está bem. Aí o Tó foi para o quarto dela, e ela veio para a minha cama, Elisa, eu trouxe para a minha cama também. Então eu ficava acordando para medir febre, e acordando porque ela estava chorando. Então eu passei literalmente, passei umas 2 noites em claro, medindo febre de uma e acolhendo a outra, que começava a chorar no meio da noite, eu acordava, pegava ela no colo e ficava com ela no meu ombro. E não é assim, ai, tá tudo bem, Lali, isso é coisa de adolescente. Não. Filha, meu Deus do céu, deve estar doendo muito. Ixi. O que você quer que a mamãe faça? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, mãe, mas está doendo muito. E ela ficava chorando, e está tudo bem, eu estava ali para ela. E quando a Elisa tinha um febrão, eu levantava, media febre, dava medicamento. A hora que eu ia cochilar, ou era uma ou era outra. Isso, para mim, é um prazer de estar lá, de viver com ela momentos, com as duas, momentos tão importantes. Pode ser que elas não lembrem conscientemente, mas certamente está um registro ali. A minha mãe estava ali para mim. Para Lali, assim, não é porque a minha irmã estava doente que ela falou, ai, a sua irmã está doente, eu tenho que cuidar dela. E para Elisa, não é porque a Laís estava sofrendo, ai, a sua irmã está sofrendo, eu não vou cuidar. Não. Deitei ali no meio das duas e fiquei do jeito que deu. A gente aqui costuma fazer algumas análises tanto da paternidade do passado como do presente. Uma pergunta que eu ia te fazer é o que você vê de bom e de ruim na paternidade atual, na maternidade atual? Porque você falou um pouquinho do problema das mães no passado, até que foram muito controladoras. O que você vê hoje em dia na maternidade atual que tem sido um problema ou também coisas boas que têm dado resultado? Acho que essa questão do acolhimento ser um lugar seguro, a mãe ser um lugar seguro, é algo que a gente vê menos hoje acontecendo. Porque ou a mãe está tirando da frente do filho os problemas e resolvendo, porque dá trabalho você lidar com a frustração do outro. Porque, normalmente, quando um filho está frustrado, a gente está falando de filho aqui, né? Então, quando um filho está frustrado, é comum ele começar a esparramar para todo mundo. E, sem inteligência emocional, sem o desenvolvimento emocional, ele vai fazer o quê? Culpar as pessoas.
Porque a frustração, ela é uma dor que a pessoa não quer ficar com ela dentro dela. Ela quer achar alguém que ela possa jogar aquilo. Eu culpo. Ai, por causa do meu amigo que isso aconteceu, por tua causa. Eu não sei o quanto as pessoas elas conseguem lidar com a dor hoje em dia. E a dor de um filho, ela é uma dor que dói dentro da gente de um jeito pior do que se fosse nossa. Então, talvez, por não terem sido desenvolvidas nesse lugar de acolhimento, as mulheres não sabem acolher. Então, quando vê uma dor, elas logo querem, não, isso vai passar, deixa para lá. Ou então, vamos sair para comprar coisa. Ou então, vamos cozinhar alguma coisa, fazer uma comidinha. Isso não é acolhimento. O acolhimento é você segurar a onda de ver o outro sofrer. É você chorar junto. O seu filho está sofrendo, pô, vamos chorar junto essa dor aí. Aconteceu. Não é apagar o que aconteceu, é aconteceu. Porque as pessoas não conseguem fazer isso com elas mesmas, elas acabam não conseguindo fazer com os filhos. Então, elas não veem os filhos, elas não querem lidar com a frustração dos filhos, elas querem tirar. Só que a autonomia, que é você vai aprender a lidar com essa frustração, a autonomia de errar e lidar com os erros, se frustrar e lidar com a frustração, isso tudo vai gerando autonomia, que não é independência, é autonomia. Hoje em dia, as pessoas elas confundem muito independência com autonomia. A autonomia é a capacidade que a pessoa tem de resolver as coisas. A independência aí eu faço sozinho, não preciso de ninguém. Isso é irreal. Ser humano é um ser interrelacional. Então, dentro da maternidade, é muito importante a gente ensinar as crianças a lidar com essas dores. Meu coleguinha não gosta de mim, a minha amiga prefere a outra amiga do que eu. Mãe, eu não fui escolhida. Converso e falo, nossa, que duro, por que eu não fui escolhida? Ah, por causa disso, disso. Ah, eu não concordo com isso, mas ela fez isso, então vamos ver como que a gente pode resolver isso. Como que você pode conversar com ela para isso não acontecer mais? Então, é um dedicar tempo, é um estar ali. Na hora, dá vontade de falar, não, isso vai passar. Ou, não, vamos lá, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo outro. Não, vamos brincar um pouquinho. As pessoas não seguram a batata quente, sabe? Vamos olhar para esse negócio. Eu quero tirar uma dúvida que me ocorreu aqui. A gente teve um corte de um outro episódio nosso que viralizou muito, em que estava falando a respeito de abandono do pai e as consequências disso. Queria saber sua opinião, pá, em dois aspectos. Primeiro é como mãe, como lidar com o sofrimento da filha, porque muitos homens abandonam e aí a filha, tanto a filha quanto o filho, ficam com a mãe. Então, como a mãe consegue auxiliar esse trauma tenha menores consequências ou possa ser curado? E a outra pergunta é, na condição da própria filha, o que fazer? Porque as meninas se encontram nessa situação. O que procurar? O que você acha? Primeiro de tudo, a gente tem que falar o que é abandono. Falar um pouquinho sobre abandono, não o que é, mas falar um pouquinho sobre abandono. Que o abandono não é só literal. Não é a pessoa ser deixada. O abandono emocional é eu não estar ali para você. Tangencia muito tudo que a gente estava falando a respeito dessas mulheres que dizem que elas amam os filhos, mas elas não amam a maternidade. Tangencia muito. Ela não estava ali para me acolher, para ouvir as minhas emoções. Ele não estava ali para participar disso que eu estou passando. Eu não estou protegida. Quando se trata de paternidade, está muito relacionado à proteção. Então, a mulher ela não se sente protegida. O homem também não se sente protegido, só que o homem ele vai para um lugar de eu preciso proteger, eu preciso fazer algo. A mulher ela vai procurar alguém que ocupe esse lugar. Então, o abandono ele gera uma falta. Se eu tenho falta de algo, eu vou buscar algo para suprir essa falta. Dentro de relacionamentos, muitas moças, elas procuram suprir a falta de um pai que as protegesse, que cuidasse, que valorizasse em homens. Claro que
Proteger, cuidar, valorizar é papel do namorado, do noivo, do marido também. Mas não é responsabilidade como de um pai. Aquela criança, aquelas emoções que foram geradas quando aconteceu este abandono emocional ou de fato, aquelas emoções ali, elas aparecem num adulto. Pode acontecer de mulheres fazerem birras, por exemplo, com os maridos, de ficarem burradas, birra, e também não Com o parceiro, falo, né? com o parceiro, com o namorado também. Pode acontecer. Por quê? Porque a emoção que foi marcada, a emoção que foi registrada nessa criança, ela é ainda de uma criança. Quando ela se manifesta por alguma coisa que aconteceu no relacionamento atual, ela traz um gatilho nessa emoção aqui, que foi a original daquela sensação. Então, ela começa a lidar como uma criança. E a gente vê os relacionamentos de mulheres e homens se comportando como crianças nos relacionamentos. E até, às vezes, falando como criança. Isso é E esquisito, na condição mas de é mãe? verdade. Sério? Na condição de mãe, como ajudar, se você separou, não importa o motivo, mas aquela casa está sem um homem e você está sozinha com seus filhos. Eles têm essa sensação de abandono, porque a criança não está aí por motivo que foi embora, né? Como auxiliar para que esses filhos superem isso, entendeu? Acho que o primeiro ponto é não valorizar a falta, não ficar remoendo essa falta. Você não... o teu pai saiu, o teu pai faleceu. Se seu pai estivesse vivo, ou se seu pai estivesse aqui, ou... Não valorizar essa falta. Lidar com a falta de uma maneira verdadeira, não para compensar a falta, mas para trazer consciência disso. A consciência da falta, porque se eu tenho falta de algo, eu não preciso colocar alguma coisa no lugar. Isso é compensação. Eu preciso lidar com essa falta de maneira consciente. Por exemplo, mas você queria ter? Queria, mas não tenho. E como você lida com isso? Eu precisei encarar esta verdade, lidar com essa situação e não querer me comparar às pessoas que têm. Não querer buscar algo que vá ser colocado no lugar. Eu não tenho, eu simplesmente não tenho. E está tudo bem eu não ter. Eu construí a minha vida e isso foi curado. A falta ela precisa de uma conscientização para ser curada. Talvez seja ajudar o filho, pelo que eu entendi, né? Ajudar o filho a processar aquela ausência sem menosprezar, sem supervalorizar, Exato. mas ajudar a entender e a integrar aquilo para que ele possa seguir em frente, porque todo mundo tem que encarar ausências, faltas, incapacidades, sonhos não realizados, faz parte da frustração humana, né? Então, eu entendi. Obrigado, Ana. Pá, queria fazer uma última pergunta antes da gente terminar. Pelo que você contou da sua história, você teve que encarar alguns desafios com a sua mãe, que foram gerados em função das circunstâncias. Como você fez para encarar esses desafios, ou seja, tendo uma mãe que não foi 100% funcional, que não foi fofa e que não deu todo o acolhimento emocional, mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo que você a honra muito. Como você lidou e reconstruiu isso, entendeu? Vamos voltar um pouquinho quando eu engravidei, né? Que eu engravidei fora do casamento. E isso foi para uma família católica de valores morais aí firmes. Foi uma decepção para minha mãe. E minha mãe era uma mulher, obviamente, muito forte. Então, essa frustração, ela jogou toda para cima de mim. Então, tudo. Claro que a responsabilidade do que aconteceu era 100% minha. Eu não tinha zero responsabilidade sobre isso. Era 100% minha. Mas eu fui para um lugar de culpa do que eu tinha feito com ela. Isso já é um pouco, pensando num papel materno saudável,
isso já é um pouquinho doloroso, porque aquilo que aconteceu dentro do meu coração, eu não posso culpar o outro do que está acontecendo comigo. Todo mundo tem, claro que a responsabilidade do que estava acontecendo naquela situação era minha, mas o que ia acontecer com a imagem dela, como que ela ia passar por isso na igreja, isso foi muito pesado em relação a mim, muito pesado para mim. Tanto que como que eu resolvi isso? Casando. Eu decidi casar para reparar algo que eu tinha feito na moral da minha família, que já foi um ponto difícil. Quando eu me separei, foi no aniversário da Lali, a gente voltou para casa e o pai dela falou que nós não ficaríamos mais juntos. Foi horrível, porque acho que entre tantas coisas que passaram pela minha cabeça, de dor, de ficar sem ele, de separar, como vai ser com a Laís e tudo mais, veio na minha cabeça, olha a força que minha mãe tinha. O que minha mãe vai falar? Ferrou. Nossa. E aí eu volto para a casa da minha mãe com a minha filha. E aí foi muito difícil para ela ter 2 filhas em casa, porque ela não conseguia me ver como mãe. Ela me via como filha, obviamente, e a minha filha como filha também. Então, que ela tinha responsabilidade. Então, foi muito difícil para ela e foi uma fase muito complicada para nós duas. Mas, especialmente para minha mãe, para o meu relacionamento com a minha mãe, foi difícil administrar, porque eu me sentia culpada pelas dores que eu estava causando. Todas as minhas decisões estão fazendo mal para minha mãe. E ela me tratava mal, ou era brava comigo, era dura comigo, falava da minha maternidade de um jeito muito duro, e eu tinha que engolir porque eu tinha feito aquilo tudo errado, ou seja, não tinha muito espaço para cometer aqueles erros. Por mais que ela tenha me assumido as responsabilidades, a minha casa, né, ela e meu pai assumiram as responsabilidades financeiras e tal, de me ter de volta em casa com a minha filha, emocionalmente eu me sentia cobrada o tempo todo. Então era muito difícil, eu queria sair de casa a qualquer custo. Eu queria sair de casa, eu queria morar sozinha com a Lali, né? Isso era uma coisa que tinha na minha cabeça, uma hora isso vai acabar. Então, eu gostava de ficar, eu ficava muito fora de casa por causa disso, porque eu não conseguia administrar isso, era muito difícil lidar com essa não aceitação que eu tinha, por conta de toda a circunstância, mas, ao mesmo tempo, eu honrava muito a minha mãe. Ela tinha um papel de mãe. Ela era minha mãe, eu tinha que respeitar. Respeitar minha mãe, não podia responder. Podia, se ela falasse alguma coisa, eu não podia falar. Eu acho que o máximo que eu fiz em momentos muito de um clash muito grande que nós tivemos assim foi falar: eu sou mãe já. A senhora não pode dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu sou uma mulher feita, eu sou mãe. E aí eu queria, então era muito difícil até responder. Eu respondia, mas dentro sempre de um limite de respeito. Mas com o tempo eu fui analisando toda a situação. Desde sempre eu olhava para isso como com um olhar de entender o lado dela, mas era muito difícil. Mas com o tempo, até na virada de chave de ter Jesus comigo, de ter orientação do Espírito Santo, isso foi fundamental para mudar meu olhar em relação à maternidade, porque era tudo muito certo e errado, né? Aliás, esse é um bom ponto. Eu aprendi o que era honra com o sentido próprio da palavra, honrar, que é você respeitar a pessoa no papel que ela tem, independente do que ela faça. Ela tem aquele papel. Ela é mãe. Ah, mas ela faz tudo errado. Não importa. É mãe. E o pai, ele é pai. Não importa, assim. O presidente da República, ele pode fazer o que ele quiser de errado. Ele continua sendo o presidente da República. E ele é assegurado por este cargo, por este papel. Então, honrar as pessoas no papel que elas têm não é algo simples de entender.
Porque eu até li uma vez num post que falava assim, o oriental ele é guiado pelo honra e desonra. E o ocidental ele é guiado pelo certo e errado. Então, se você está fazendo o que é certo, eu te respeito. Se você não está fazendo, eu não te respeito. Isso é um conceito que dilui os papéis, que tira a autoridade. Está muito errado. Eu preciso honrar. Então, eu entendi isso em relação à minha mãe. Eu parei de querer ficar saindo de casa a qualquer custo. Eu comecei a tentar honrá-la no papel que ela tinha. E, à medida que eu fui entrando em contato comigo, sabendo me perdoando, então, esse caminho, essa jornada com Jesus me ajudou a me livrar desse peso que era a culpa de ter cometido esse erro, de ter feito isso com todo mundo. Eu fui vivendo esse processo de me perdoar, ser acolhida. E eu acho que eu vivi muito isso com o Espírito Santo, sabe? Não foi assim, tá tudo bem, não faz mal. Não. Isso teve consequências, mas existe redenção para tudo isso. Existe um olhar, eu não te culpo por isso. Não existe culpa, existia perdão, eu me perdoei. Nesse movimento de me perdoar, eu consegui olhar para minha mãe e estender para ela muito mais amor, carinho. Foi uma cura no relacionamento, mas eu precisei me perdoar primeiro. Muito Bom, respondeu bem. Terminou bem. Ótimo. Bom, Pá, muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Mandem mensagens para a gente, mandem comentários. A gente ama receber os comentários. Se você gostou, se você não gostou, não tem problema. Pode mandar. Na medida do possível, a gente responde sempre. Beleza? Isso aí. Alguma coisa? É isso. Obrigado. Obrigado, um Pá. abraço. Obrigada. Valeu.